Bom dia, pessoal, tudo bem? Esperar o João entrar no aplicativo para a gente dar início à live. Legal. Dia, Marco. Me Opa, João, escuta? bom dia, tudo bem? Bom dia, beleza? Tranquilo? Tranquilo? Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo certinho? Tô, tá beleza. Pô, legal. Tá, Muito bom. começamos Acho que já? já dá para começar, né? Nove horas. Bom, então, primeiramente agradecer aí a tua disponibilidade, por você tá dispondo do seu tempo aí na sexta pela manhã, né? E tá conversando Uhum. conosco. Agradecer ao IAT também por auxílio também, né? Disponibilizar um profissional. E, João, daí primeiramente acho que eu iria pedir para você se apresentar aí pro pessoal, quanto tempo faz que você está lá no IAT, as fiscalizações que vocês fazem, esse tipo de coisa, para daí a gente começar aqueles tópicos lá que a gente pautou ontem. Isso, tá. Beleza, bacana. Eu só, Bom, eu só vou ver aí contigo, que eu acho que a tua câmera ela tá na tá inversa? horizontal. É? Pá, agora beleza. Tá, ok. Aí, fechou? Agora sim, beleza. Então, Será que deu problema na internet? bom, tá ok. O telefone sempre toca Opa, mesmo, né? tranquilo. Então, beleza, vamos lá. Imagino que deve estar É, correria aí, né? é que tem o Sigma lá, né? Então toca lá, não tem ninguém, a gente tem que atender no Uhum. celular. Bom, então para começar aí, para quem não me conhece, o meu nome é João Carlos de Oliveira. Estou aí no antigo IAP, né, que é o nome mais conhecido, né, recentemente mudou para o IAT, Instituto Água e Terra, mas no Instituto Ambiental do Paraná eu estou aí já desde 2010. Atuei junto ao Laboratório de Microbiologia Ambiental durante uns 3 a 4 anos, onde fazia lá abonabilidade, análise de água potável, água de rios, né, poço, caixa d'água, enfim. É, e recentemente, lá de 2014 para cá, eu recebi um convite lá da engenheira Girlene para ir para o setor da qualidade do ar. Né? Então, acho que, antes de mais nada, para a gente definir aí o que é, para quem não é da área, né, definir o que é qualidade do ar e emissões atmosféricas são duas coisas diferentes. O setor Diferentes, né? trabalha com as duas áreas, né, mas para a gente definir aí, são legislações diferentes, né, tem um CONAMA aí que rege tudo. Tem para qualidade do ar, um recente aí, que é o 491 de 2018. E temos os CONAMAs e a nossa SEMA 016, né, que é específico aqui do estado do Paraná, que trata a questão de emissões atmosféricas. É, Na questão de qualidade do ar, na verdade, assim, fica claro no CONAMA que ele é uma função do Estado. Tá? O Estado tem que mostrar para a população como que está a qualidade do ar, né? Principalmente nas cidades que tem maior população, maior volume de veículos, indústrias, enfim. Então essa a necessidade do monitoramento, né, se faz, né, através dessa cobrança pelo CONAMA, mas o Paraná é pioneiro nessa questão aí. Tá? A gente tem relatórios aí desde a década de 80, né, especificamente a partir de 1985,
Mas tem um histórico aí de testes que eram feitos na década de 70 já. Tá? Então existia uma antiga rede pan-americana de qualidade do ar, onde o Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro faziam parte. Uhum. Então isso durou aí Que durante 4 a 6 anos. Né? Não existem assim, registros assim, oficiais. Né? Eram praticamente testes, eram equipamentos, metodologias que vinham trazendo de fora, né, principalmente dos Estados Unidos, e sendo testados aqui no nosso país. Né? Devido ao clima, o relevo, enfim, N fatores climatológicos também que poderiam interferir nessa qualidade do ar na época. E isso aí era vinculado ao governo do estado também? Na verdade, era uma rede internacional. Pan-americana. Tá? E os estados eram convidados a participar. Né? Uhum. Mas como fase de aprendizado. Tá? Então se começou aí nessa época esses estudos, esses testes, essas análises. Né? Os equipamentos na época eram equipamentos robustos, né? Como ainda hoje alguns são utilizados. Um exemplo aí, o Hi-Vol, acho que quem é da área do meio ambiente conhece ou já viu esse equipamento aí, mais para análise do entorno, principalmente hoje em dia de indústrias. Né? É um equipamento fácil, prático de utilizar, robusto, né? Ele fica no tempo, no sol e na chuva, sem problema nenhum. High volt que fala? O Hi-Vol é mostrador de grandes volumes, que é o que mais... Mostrador de grandes volumes. Isso. O povo diz que é como se fosse uma casinhola de alumínio, né? Alumínio anodizado. Então esse equipamento, na época, era o que tinha de tecnologia, né? É o que se podia utilizar. Só que daí demanda de questão de todo dia ter uma pessoa para lá trocar filtro, né? Pesar, você depende de uma parte de bancada de laboratório por trás disso aí, né? Então o Paraná iniciou essa questão de testes, mas de 80 para cá ele se firmou, né, como uma das referências no país em monitoramento da qualidade do ar. Em paralelo a isso, veja bem, não existia nenhuma legislação específica para emissões atmosféricas. Né? Agora a gente tocando essa diferença com as emissões. As emissões a gente pode lembrar que é a questão de chaminé, a questão da indústria. Tá? Uhum. É o que a gente mais vê. Então se você pedir para uma criança aí, desenhe uma indústria, o que ele vai desenhar lá é um telhadinho, uma chaminézinha, uma fumacinha. Isso, a gente tem um exemplo claro de emissão atmosférica. Né? É o que lembra, né? O que lembra. Em paralelo com isso, a gente tem a questão veicular, né? As emissões de veículos. Assim, o desenvolvimento veicular vem aumentando ano a ano, né? A frota de veículos vem aumentando. Porém, a tecnologia com combustíveis também acompanha, né? De certo modo. Então, por mais que a gente tenha uma frota grande hoje em dia, mas a gente tem ainda uma poluição, digamos assim, que não tão alta. Né? A questão da indústria também, ela vem, conforme o tempo, ela vem evoluindo, a questão de combustível, a questão da atualização de equipamentos, né? A chamada indústria 4.0 hoje em dia. Então, ela evolui. Então, se ela quer concorrer lá com o mercado exterior, ela tem que ter, basicamente, itens que possam concorrer de igual para igual. E até então, porque se for essas indústrias multinacionais, elas têm que ter o mesmo segmento, né? As ISOs, tudo mais, para poder continuar no mercado. Né? Exato. E quem atende lá o mercado de fora consegue atender também os padrões daqui, né? Daqui, Então, assim, a gente tem padrões, né, diferentes, né? Tanto para emissões quanto a qualidade do ar. Daí, voltando lá na questão da qualidade do ar, nós tínhamos aí até 2016, tá, um monitoramento somente na região metropolitana de Curitiba. Uhum. Esse monitoramento a gente ainda tinha algumas estações que a gente falava, as estações manuais, que seriam isso que eu falei lá dos Hi-Vol, lá antigamente. Então todo dia tinha uma pessoa que lá trocava filtro, né, sábado, domingo, feriado, assim, com chuva ou sol. Enfim, deu o horário das 24 horas, você tem que trocar aquele filtro. Tá? Isso demandava de uma pessoa em campo, né, e um em laboratório, e a gente tinha questão de boletins, de planilha, de cálculo, enfim. Os relatórios que vocês tinham que estar disponibilizando daí, né? Isso, lá no site. E essa questão ainda, você tinha em paralelo, final da década de 90, aí, praticamente 98 para 99, o IAP começou a iniciar a instalação de estações automáticas. Tá? Então, seriam equipamentos mais tecnológicos, uma eletrônica embarcada,
É um Uhum. equipamento que demandava manutenção não todo dia, né? Não precisava estar todo dia lá igual as manuais. E você tem um envio de dado automático, né? Então, onde você tem aí uma dinâmica e um acompanhamento mais rápido e mais eficaz. Seriam as redes online também, né, automáticas. Isso, exato. Esse High Volt era aquele monitoramento passivo lá, que daí você fazia, você coletava o filtro para depois verificar a questão da massa. Assim. Isso, você determina a massa antes e É, depois, né? O tá. branco e depois o coletado. Esse é o princípio básico. Passivo, Existiam tá. também outros métodos lá, para o SOX, por exemplo, ou não só o material particulado PM10. Mas, enfim, a partir do momento que a estação automática vem, né, começa a ganhar campo, digamos assim, não só no Paraná, nos outros estados também, é, ele fica, assim, é um custo, né, é mais caro, mas é mais prático e é mais eficaz. Questão de calibração, de manutenção, você tem uma dinâmica diferente. E de 2018 para cá, a gente começou a desativar as antigas, as manuais que a gente falava. Porque a partir de 2016, através da engenheira Dirlene, lá, que é a nossa chefe lá do departamento, ela conseguiu um projeto junto ao Banco Mundial para a gente Uhum. ampliar essa rede. Tá? A gente não atender somente a região metropolitana de Curitiba, mas também as demais regiões do estado, as maiores por si só, primeiramente. Né? Então vieram nessa leva mais 7 estações. Tá? Então a gente começou em Vieram dessas 7 estações automáticas, né? 2007 automáticos. Ah, legal, Isso. legal. Seriam os equipamentos Que mais. tipo de equipamento que elas tinham? Tem Eles têm os analisadores de material particulado, lá. seria o PM10 e o PTS, né, partículas totais de suspensão. Esse equipamento ele analisa a cada 5 minutos, né, e ele faz uma média horária. Essa média horária é o que o cronograma pede, que você tenha a média horária para validar o dia, as 24 horas e, consequentemente, o mês e o ano. Tá? Uhum. Junto com os particulados, que hoje em dia aí, a nível internacional, o PM10 e o PM2,5 são os poluentes que mais chamam a atenção e Sim, mais sim. há pesquisas, né, na área de saúde. Mas a gente tem a questão de gases. Né? Então, a gente tem o monóxido de carbono, a gente tem o SOX, a gente tem o NOx, a gente tem o ozônio. E na questão agora desse assunto da Covid-19 aí, os gases criaram aí uma expectativa, né, com relação à diminuição das emissões, que seriam aí o monóxido de carbono, né, o CO, e o SOX. Esses gases aí, principalmente o CO, a origem da emissão de veicular é realmente o que faz o impacto, tá? É o que deve ter a diminuição aí. A partir do momento que iniciou a quarentena, esse fato veio acontecendo lá na União Europeia, enfim, na China. Isso era fato que ia acontecer aqui, era questão de tempo. Na medida que a Uhum. doença avançasse e a quarentena também fosse estabelecida aqui, a gente ia ter essa redução de veículos nas ruas e, consequentemente, o monóxido de carbono ia baixar. E foi o que Ia aconteceu. baixar, né? Devido à fonte de Exato. emissão, né? Isso, tá? Então, em algumas cidades, a gente notou aqui até 50% de redução dessa emissão. Uhum. Ah, Tá? ô João, já aproveitando o gatilho, então, antes, deixar um pouquinho para frente a gente conversar do Covid, Uhum. eu vou mandar um abraço aqui pro Elder, o nosso ex-presidente da APEAN. Ele até fez Uhum. um questionamento que hoje, onde estão localizadas essas estações automáticas de qualidade em funcionamento, né? E Uhum. também se já estão sendo feitos os relatórios e se os dados estão sendo disponibilizados e se estão, como é que é possível ter acesso? A gente está nessa fase agora da junção dos órgãos, tá? Do IAP. Então, Águas Paraná e TCG e IAP, até eu quero aproveitar também e mandar um abraço lá para a Daniela, da comunicação do IAP, Ah, sim, verdade. que Ela ajudou ela está bastante. fazendo ela está fazendo a atualização do site lá para migrar tudo que estava em todos os órgãos, tá? Um site só. Então, uma questão trabalhosa. Ela me incumbiu da tarefa da guia lá da qualidade do ar. Eu entreguei para ela semana passada. E a gente tem, além da aplicação do mapa lá onde você tem a localização das estações, tá? Você tem também a questão da guia para o boletim, os relatórios da qualidade do ar, os relatórios anuais e os boletins, né? Assim como era feito antes.
No site antigo do IAT, a gente não consegue atualizar o que está lá. Tá? A gente tem boletim, a gente tem média, a gente tem dado, tem tudo. Mas aquele site está travado há vou te falar aí com uns 3 a 4 anos mais ou menos. Tá? A gente tem sempre essa dificuldade de atualizar. Agora, nessa nova questão, a Celepar, a Celepar, Companhia de Informática do Estado, é um grande parceiro nosso. Tá? Desde a transmissão de dados, a questão do software que faz esse tratamento dos dados, e agora esse upload lá para o site do IAP. Então, esse pessoal está nos ajudando desde o ano passado, a gente está há mais de um ano trabalhando nessa questão de transmissão de dados, que é um dos pontos aí para você manter a rede é crucial. Primeiro, a questão de energia elétrica, né, porque são equipamentos que utilizam muita energia, né. Você tem que ter uma estabilidade. Não adianta nada você ter equipamento de ponta, você fazer e saber calibrar, mas você não tem uma estabilidade de energia. Segunda questão da transmissão desses dados. Você não pode perder esses dados de jeito nenhum. Por mais que você tenha um backup na própria estação, mas esse dado tem que chegar até a nossa central em Curitiba. Mas então os dados, eles não estão no site, mas estão no banco de dados do IAT. Isso, exato. Isso. Uhum. As estações, por exemplo, quais as cidades que tem elas, assim, só para a gente ter uma ideia dessas 7 que você havia comentado? É tudo na região metropolitana de Curitiba? Tem alguma outra cidade? Não, é assim, as antigas, por exemplo, vamos falar as mais antigas, de 98 até aqui, né, estão mais de 20 anos em funcionamento. Na verdade, já cumpriu a sua vida útil, né? Porque equipamento eletrônico hoje em dia não aguenta muito tempo, mas elas tiveram uma sobrevida muito, muito grande. Estamos em fase, inclusive, de atualização de 2 delas, que seria o do Pardinho e a do Boqueirão, através de uma condicionante de licença de indústria. Tá? Daí na região, que seriam essas 7 novas, nós temos Maringá, Londrina, Cascavel, Foz, Ponta Grossa e Paranaguá. Nós temos aqui, ainda na região metropolitana de Curitiba, Araucária, né, que nós temos lá 3 estações lá. Aí temos ainda em Curitiba, né, temos mais 2. E temos uma em Colombo lá, que seria dessas 7 novas ainda. Bacana. A questão das antigas, né, é uma questão aí mais complexa, porque são equipamentos que, aí, pra você ter uma ideia, tinha um computador lá que era no MS-DOS, tá? Então essa comunicação existia um modem lá, o S Robotics, que hoje em dia não existe mais, tá? Que fazia essa descagem, né, da IAP pelo telefone para enviar esses dados. Tá? E até 2016, tá? Até eu quero mandar um abraço pro pessoal do Lactec, Instituto Lactec. O Lactec tinha um convênio com o Estado, no qual ele fazia a manutenção dessas estações da região metropolitana de Curitiba e também fazia o tratamento dos dados. Tá? Então existia, esse software rodava lá dentro, lá fazia esse tratamento dos dados e enviava somente os dados para o IAT. Tá? Naquela época o software se comunicava bem, tá? Esses dados eram gerados, os boletins ficavam lá no site do IAT. Você tinha a opção do download, lá tinha um combo, lá uma guia para você fazer o download. Em 2016, tá, encerrou-se o convênio entre o governo do Estado e o Lactec. Então o Estado assumiu, né, no caso o IAP na época, assumiu integralmente toda essa manutenção e calibração das estações. Tá? E em paralelo entrou esse projeto das 7 novas do interior. Então imagina a correria que a gente teve. A nossa preocupação maior, até quero mandar aqui um imenso agradecimento aos municípios, tá? Às prefeituras, às secretarias de meio ambiente, defesa civil, enfim, teve uma galera que ajudou a gente e muito, tá? As regionais do IAP, os colegas de regionais, porque não é fácil, você chegar com equipamento caro, você chegar no município aí, que não tinha nada, tá? Você trazer uma coisa difícil, muita gente não sabia o que era, muita gente olha lá um container, mas, pô, mas o que é isso? É um equipamento para transmitir energia, uma coisa da Copel, sei lá o que que você dependia, na verdade, de ter um local público, né? Não pode ser numa área particular. Você precisava de questão de segurança, né? Porque o equipamento que está passivo de ser arrombado, enfim, depredado. E você tinha a questão de energia elétrica, tá?
Então, assim, há equipamentos lá que realmente utilizam muita energia, você tem estabilizadores, você tem um monte de componentes lá que são sensíveis à temperatura, tá? Tanto Uhum. baixo como alto. Então, ele tem até um range de temperatura dentro. Se você tem uma temperatura abaixo, por exemplo, de 15 graus internamente, ele desliga para não condensar os gases da amostragem. Se ele sobe uma temperatura acima de 38 graus, ele também desliga, né? Por medo de ter um curto, de ter uma faísca, para evitar um incêndio e qualquer dano aos equipamentos. Na estação. É. Então, assim, não é fácil, mas graças a Deus a gente está mantendo essa rede, essas estações de operação. Temos aí um problema apenas com a estação de Paranaguá, tá? Lá o pessoal diz que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas é mentira, porque cai mesmo. Tá? Onde ela está instalada, o único lugar que tem um para-raio, tá? É na estação. Então, várias vezes eu tive que se deslocar lá por questão de temporal, de queda de energia. A questão da rede lá naquela região é péssima, péssima, péssima. Transmissão de dados, as estações quando vieram, elas utilizavam chip para comunicação, tá? Tivemos muito problema com a operadora de celular, tá? Então a gente tá acabando com essa questão de transmitir dados com telefonia móvel, que é o chamado GPRS, tá? Uhum. Começamos a implantar aí, via junto à Copel, a fibra ótica. Então, conseguimos lá para Cascavel, conseguimos para Ponta Grossa, para Foz do Iguaçu, e gradativamente a gente vem uma por uma até a gente estabilizar a rede inteira. Nesse caso, eu acho que seria uma boa, né? Parceria com a Copel para até manter. Eu não sei como funciona essa questão de convênio ou não, mas até manter essa boa funcionalidade de transmissão, né? Porque às vezes você está dependendo de Ele, uma semana importante lá, acontece alguma coisa de energia, você não consegue transmitir. ele tem um custo, tá? Não é barato, ele sai na casa deve estar em torno de R$ 350 por mês cada ponto de acesso desse, tá? Mas Aham. é necessário, não tem como. A gente tem que ter estabilizado essa rede, não tem como. Até para a gente acompanhar, a gente fazer alguma manutenção remota, enfim, saber o que está acontecendo no entorno, tá? Tivemos na questão lá de Colombo, tá? São 2 estações que nós tivemos aí problemas, Paranaguá e Colombo. Colombo nós tivemos, infelizmente, lá um sinistro, tá? Foi arrombada a estação, né? Graças a Deus não roubaram nada, mas houve danos a equipamentos, a fiação elétrica, enfim. Infelizmente a população não sabe a importância, por mais que estava dentro de uma escola, de um pátio fechado e tudo, mas também danificaram a escola, enfim. Houve danos ao patrimônio público, tá? Mas conseguimos restabelecer o funcionamento da estação, né? Alguns equipamentos nós estamos ainda em fase de manutenção, mas está operando, graças a Deus tá funcionando a rede. Na medida do possível a gente vai tentar avançar junto ao Conama novo, o Conama novo, lá o 491, né, 2018, que há parâmetros novos que na época o Conama 03 não abordava, né? Então, por exemplo, Acho, PM2,5, o chumbo. acho que dá Então, até para a gente complementar então esse questionário da 491. O Cauano Maurício acabou de fazer um questionamento aqui, como está o planejamento do IAT para atender aos critérios da CONAMA 491, né? Então, quais seriam esses novos poluentes que entraram nela e quais as medidas que, além da instalação, né, dessas novas estações, quais outras medidas o IAT pode vir ou tem pensado em agregar para atender essa nova CONAMA? esse ano nós fomos iniciar com essas 2 novas que eu falei no começo aqui, que seria o Pardinho e o Boqueirão. São Uhum. as estações automáticas que estão mais a tempo em operação. Então, o próprio fabricante diz que já não tem mais peça de reposição, tá? Então, a saída é uma aquisição de equipamentos novos, uma estação nova praticamente. Então, a gente começa essas 2 já com os padrões do Conama novo, tá? O PM2,5, toda a faixa e o range lá, e o IKEA, que também teve uma atualização. Essa faixa do IKEA, que houve uma discussão grande aí, até eu tive a oportunidade de participar lá em Brasília das últimas reuniões, foi feita uma elaboração de um guia, tá? Para os estados que vão iniciar agora o monitoramento ou que vão adquirir estações novas, tá?
a gente sabe que no país aí poucos estados têm essa rede de qualidade do ar, né? Os estados aqui do sul, né, Rio Grande do Sul, o Paraná, o Sudeste e praticamente só. A gente tem uma outra experiência no Nordeste, mas questão de empresa que bancou a estação e mantém ela, tá? Mas não é a rede assim do estado, o estado só pega o dado. Então esse guia que foi elaborado lá foi a questão seguinte: localização da estação, né? Os componentes que tem que ter. Ainda na questão da localização lá, você tem que ter num raio em torno lá, a distância, o que você quer na tua estação? Você vai querer medir monitoramento, as emissões veicular, industrial, você vai colocar numa praça, ou aonde vai ficar essa estação? Qual o objetivo dela? Isso o CONAMA antigo não falava, tá? Então assim, você tinha N tipos de estações aí pelo Brasil afora, mas você não tinha assim uma característica do que você estava medindo. Então, por exemplo, aqui no Paraná, Araucária, por exemplo. Araucária, nosso foco lá é industrial, tá? É o maior polo industrial do estado, um polo petroquímico, enfim. Tem N fatores ali para isso. A gente saber se aquela empresa, uma empresa nova, vai poder se instalar lá ou não. Assim, a gente fazer um mapeamento do município em si. Outras cidades, aí que eu acho legal, e até um assunto que vai vir falar com a Covid aí, essa época aí. Se eu pegar, por exemplo, municípios como Ponta Grossa e Cascavel, tá? Por mais que o relevo é diferente e tal, mas a dinâmica da cidade é parecida. Quantidade de veículos, tá? A diferença não é muito grande entre elas. Então, nessa época, a gente vê por mais que elas estão distantes uma da outra, são regiões diferentes, mas a partir do momento que você tem uma queda na emissão, você vê que elas acompanham gradativamente, tá? Elas praticamente se conversam, os poluentes. Então, essa questão de você ter estações em várias regiões do estado, você tem um acompanhamento no nivelamento de comportamento de cada poluente. Para você estabelecer estratégias, você saber, esse município aqui, o tal poluente aqui, a gente vai precisar talvez de uma estação a mais, tá? Talvez do equipamento localizado em outro espaço público, enfim. A gente tem uma dinâmica legal que a gente não tinha antes. A gente sabia Curitiba ali, Araucária e mais nada, tá? A gente sabe, por exemplo, que Curitiba hoje são gases, né? São gases de emissão veicular, porque o polo industrial está se afastando da cidade, né? Na medida que a indústria vai aumentando, vai evoluindo, vai precisando de mais espaço. Então, uma cidade que já está consolidada, né, você vai procurar espaços para fora. Fora, né? Foi o que aconteceu no estado. Então, o interior evoluiu. Hoje, o polo industrial do interior hoje é show de bola. Você tem N indústrias diversas, tem questão do agronegócio, enfim. Você não tem mais o que era Curitiba, por exemplo, aqui na década de 80, quando começou o monitoramento lá. Você tinha N poluentes diversos. Hoje isso é questão veicular, tá? Desculpa aí que a garganta está... Ô, João, então você acha que o IAT aqui está conseguindo seguir as metodologias do Ministério do Meio Ambiente, aquele guia lá que você comentou? Sim, na questão de localização de espaço de monitoramento, sim. Na verdade, só o CONAMA 491 só essa adaptação de equipamentos. Essas estações novas que nós tínhamos aí de 2016 para cá, a gente consegue tranquilamente adaptar a questão do material particulado para o 2,5. Isso é tranquilo, a gente já fez uma avaliação dos equipamentos, a questão do software também é o mesmo, né? A gente só vai fazer uma adaptação na entrada da amostragem em cima da estação, né? Onde ele capta, né, a questão da bomba e da vazão. Apenas a questão do chumbo, tá? Esse aí também no CONAMA ele ficou assim, não que seja opcional, tá? Mas regiões onde você tem uma vocação, você tem um problema específico de chumbo, tá? Esse problema, tem um estado no país que tem um problema sério com isso, né? Então foi praticamente por causa dele que acabou entrando esse parâmetro, tá? O chumbo, por ser um metal pesado, né, ele tem uma dinâmica de não ter uma dispersão muito longa, né? Então, assim, o monitoramento seria mais em regiões onde tem fabricação de componentes que tem chumbo, né? Fundição de chumbo, enfim. Então, seria uma análise, digamos assim, mais pontual, mais próxima. Essas indústrias, geralmente, elas não estão dentro da cidade, não estão próximas muito de aglomerações urbanas, né?
Então seria uma coisa mais para a parte de fiscalização. Tá? Até porque o parâmetro lá, nessa questão lá no Ministério do Meio Ambiente, até existe um questionamento, existe um equipamento hoje no mercado, um equipamento de origem do Japão, em que ele faz a varredura completa por raio-x de todos os metais pesados que tem no material particulado. Tá? Então eu levantei essa hipótese, essa questão. Mas enfim, os outros estados foram voto vencidos, não quiseram nos apoiar nessa questão, até porque a gente precisaria de um apoio do governo federal. A partir do momento que é cobrado, que é exigido, pô, então ajude, né? Uhum. O estado em si é um equipamento esse na casa de R$ 1 milhão, esse equipamento que eu tô falando. Porém, é o top de linha. É uma coisa que você poderia ter, se o CONAMA se atualizasse futuramente, poderia ter mais metais que seriam analisados também, da mesma maneira. Tá? O equipamento seria o mesmo. Mas então, voltando ao assunto lá, esse equipamento mediria lá também o PM2,5, mediria também o PM1, inclusive. Tá? Então, você teria o 2,5, o 1, o 10 e também o PTS, a partir que você está em suspensão do equipamento só, equipamento mais compacto, mais enxuto, onde eu teria a disposição de colocar em outros espaços. Né? Esses dias eu estava até conversando com um colega aí da CEDEST lá, da opção, inclusive, aí, de se fazer um projeto, né, para se colocar em cada regional do órgão, né, do IAT, né, que a gente tem mais de 20 regionais do estado, equipamentos, que hoje em dia existem equipamentos de referência e de equivalência. Né? A referência é a rede que nós temos aí. Né? E existem os de equivalência, que são equipamentos mais baratos, que fazem a mesma função. E né? que você consegue calibrar de acordo com os de referência daí, né? Sim, e você tem um custo menor. Então você tem a questão de energia elétrica, você tem a comunicação de dados, a partir do que está na regional, que não vai ocupar espaço, você consegue usar a mesma rede de internet nossa, né? Já está dentro da nossa rede. Então é um problema a menos, a questão da segurança também. Né? Então seriam equipamentos colocados, por exemplo, no tripé, em cima do telhado, um exemplo. Né? Lógico, você fazer testes para a gente ver a dinâmica do funcionamento do equipamento. Mas seria uma alternativa. Tá? Mas se bater o pé, lá, voltando na questão do Ministério do Meio Ambiente, lá em atender e agradar um determinado estado que nós temos no país. Porque, assim, tudo que é da EPA, esse estado compra. Tá? Essa discussão há tempo, eu, sim, comprei essa briga, infelizmente, há tempo com esse outro órgão, porque o Paraná, se você pegar a SEMA 16, agora voltando na questão da emissão atmosférica, você vai ver que ele tem muitos padrões, como que eu vou te dizer, muitos procedimentos aí que é da União Europeia, tá? Que são equipamentos mais atualizados, equipamentos mais sofisticados. Você tem um dado mais preciso, mais rápido, mais eficaz, tanto para a chaminé quanto também para a qualidade do ar. Mas enfim, isso a gente tem que ir brigando, discutindo e colocando nos próximos CONAMAs aí. Então, fica aí o pessoal que vai fazer o concurso para o IAT aí, se vir alguém para o setor da qualidade do ar, por favor, nos ajude a avançar cada vez mais, a implementar tecnologias, a avançar nessa questão do monitoramento. A gente não pode ficar refém de métodos, a gente não pode ficar refém de métodos lá da década de 70, lá da rede pan-americana, tá? Isso não cabe mais hoje em dia. Vai chegar um ponto que a gente vai medir a qualidade do ar pelo celular, né? Isso é fato, a tecnologia está chegando a esse ponto. Então, assim, a gente não pode ficar refém de coisas antigas, caras e difíceis de trabalhar. O Paraná tem algum plano de controle da emissão de poluentes atmosféricos em andamento? O IAT Olha, tem alguma coisa nesse sentido? Inclusive nós tivemos aí uma lei, uma normativa, na época da governadora Cida Borghetti, que foi feito um programa. Na verdade, a gente tem, assim, a gente começou a fazer um trabalho junto com a Defesa Civil, tá? Que isso nesse programa dizia. A gente, assim, quero até agradecer a Defesa Civil, principalmente específico lá de Araucária, pô, show de bola. Os caras são um braço direito nosso hoje na qualidade do ar, tá? Então, assim, vários episódios, sei lá, começou lá um determinado poluente lá, aumentando gradativamente a emissão. Opa, vamos fazer uma vistoria em conjunto, vamos ver qual
antes de ter reclamação, antes de ter algum episódio mais crítico, digamos assim. Isso aí acho que é o que a gente pautou, né? Acho que dá até para entrar aqui, né? Que a gente estava comentando ontem qual que seria então essa responsabilidade que o IAT tem em relação ao monitoramento e como que funciona mesmo essa fiscalização, né? Que você acabou de falar que se vocês verificam alguma coisa diferente nas estações, vocês já vão agir, ou normalmente tem que ter algum tipo de denúncia, ou do órgão passa por algum lugar, vê fumaça, não sei. Qual que é assim, o princípio para vocês irem fazer uma fiscalização? Tá, existem vários meios, digamos assim, Então, na questão da qualidade do ar lá das estações, tá? Essas estações, como a gente vai acompanhando e tem alguma subida, algum poluente específico, né, tendo alguma tendência de elevação, a gente procura, na verdade, fazer um trabalho com questão de direção de velocidade do vento, questão das indústrias que estão mais próximas ali, que tem esse poluente em potencial para emissão. Né? Aí a gente tem essa questão da vistoria. Tá? A vistoria, às vezes, não é só a questão que a gente está avaliando aqui nas estações. A gente recebe também, o órgão fiscalizador, então a gente recebe ligação, a gente recebe através dos municípios, através das secretarias de meio ambiente, através da ouvidoria do próprio IAP, né? E também do Ministério Público. Tá? Uhum. Daí nós temos duas questões. Nós temos a parte da emissão atmosférica, que são denúncias específicas. Né? Então, por exemplo, o cidadão lá mora vizinho de determinada indústria lá e nota que em determinado horário ele sente um cheiro forte, uma fumaça mais escura, né? Alguma coisa, um incômodo, né, em determinado tempo, determinada hora específica. Ou ele relata isso, ou para o município, ou através da ouvidoria do IAP, ou para o Ministério Público, né? E starta para nós essa averiguação. Né? A gente vê a questão, primeiro, licenciamento da indústria, lá, se ela está licenciada, se não está. Né? Segundo, qual poluente que ele tem lá e qual ponto de emissão que ele cadastrou junto ao IAP. Aí se a gente tem mais evidências disso aí, concretas, a gente vai até essa indústria, né? E na medida do possível a gente faz a medição. Tá? A gente procura equipamentos aí que a gente tem, por exemplo, para gases. É um equipamento que tipo assim, uma coisa que eu amo fazer é essa. O povo fala, você é louco, você sobe em chaminé, você faz a medição. Mas é legal, eu gosto muito mais do que trabalhar com água, por exemplo. Tá? Porque você vê a coisa acontecer. Você sobe lá e mede e você vê o que está acontecendo, a dinâmica no momento da chaminé, dos gases, o comportamento que está acontecendo. Você sabe se o cara está trabalhando certo, se o equipamento está regulado, se tem falha, se o combustível dele não é aquilo apropriado que ele deveria estar utilizando, né? Então tem N fatores. Essas empresas, elas normalmente têm que fazer esse relatório de automonitoramento, né? Isso. Também? Não, o automonitoramento é obrigatório, até por questão de renovar a licença. Mas isso que eu estou falando é questão da fiscalização. Tá? Uhum. Questão de você atender a uma denúncia ali, um ponto específico. Tá? Então muita gente imagina que o IAP não faz esse trabalho. Né? Na verdade, o IAP é um dos poucos órgãos aí que faz isso. Tá? Você vê nos demais estados, não tem isso. Só se confia no automonitoramento que a indústria apresenta. Mas você não tem aquela contraprova, né? Você não faz a medição para você ver se realmente é aquilo ou não. Mas é legal, sabe? Um trabalho assim que, infelizmente, a nossa equipe lá é pouca, tá? Temos a demanda grande, que daí sim, a questão da emissão, a questão do licenciamento, a questão dos relatórios, a questão dessa análise lá, se a empresa atende ou não atende, é um trabalho à parte, tá? Isso é um volume de trabalho gigante que temos lá. Uhum. A qualidade do ar, as estações, isso sim, seria o nosso sonho de consumo, a gente poder trabalhar só com as estações, tá? Aí a gente poderia ter por aumentar isso aqui, ter uma coisa de excelência a nível de país da América do Sul. Tá? A gente leva esse trabalho a sério, a gente gosta disso aqui. É muito bacana, cara. Isso aí, seria nosso sonho se cada município grande do estado, por exemplo, tivesse também uma rede deles mesmo também, e a gente pudesse conversar e ter uma rede gigante no estado.
é muito bacana, cara. É um trabalho assim que é gratificante você fazer isso aí. Tem alguma tópico específico aí? Eu tô vendo se o pessoal perguntou mais alguma coisa. Deixa eu ver. Tô apanhando aqui dos comentários. Teve uma moça, ela perguntou aqui daquele guia do Ministério do Meio Ambiente, que ele está voltado para as redes de monitoramento da métodos automáticos, mas ela questionou sobre as empresas que precisam realizar o automonitoramento, se esse guia comenta alguma coisa também. Na verdade o guia é mais para o estado, né? É Para o mais para o estado estado, né? ou para o município, por exemplo. Em São Paulo tem também estações que o próprio município, no Rio também, né? O próprio município pode tomar conta. Então, por exemplo, se ele for comprar uma estação agora, então esse guia ele vai dizer lá, questão de espaçamento, qual equipamento tem que ter, metodologia que vai utilizar, a questão do relatório, como que vai fazer. Enfim, tem uma é o passo a passo, né? N itens ali que ele vai ter que seguir, desde a implantação até a operação e os dados finais. Uhum. Porque hoje em dia existe o quê? Se você for analisar aí a rede agora no país inteiro. Nós temos estações que são particulares que a indústria adquire, né, por meio de condicionante de licença. Ela pode operar essa estação, tá, fazer a manutenção e mandar o dado para o órgão. Tá. Isso temos também aqui. Tá. Temos aí, a Petrobras, por exemplo, é um parceiro nisso aí desde o início da rede da qualidade do ar. Tá. Uhum. Então há estações que são deles, tá, eles fazem a manutenção e a operação e esse dado vem para nós e é colocado na rede também, disponibilizado junto. Há questão também em alguns estados em que a rede é alugada. No caso, as estações são de empresas, né, que só trabalham com isso, com monitoramento, e o estado compra esse dado. Tá? E há também a questão no qual você terceiriza tudo como era antes aqui. Por exemplo, na verdade as estações eram até, inclusive do estado, mas a manutenção era paga, a manutenção, a calibração, né? E você vinha o dado ali pronto, né? Há vários tipos assim no país afora. Há, por exemplo, Minas Gerais, tá? Cada vez que determinada empresa de mineração renova a licença, coloca na condição, mais um equipamento para monitorar o PTS, o PM10, que seja, por exemplo. Que é o que gera lá, né, essa atividade. O problema maior que se tem, né? Hoje em dia já daí se pedem mais equipamentos para barragem também, que foram problemas que aconteceram lá recentemente. Mas a qualidade do ar sempre teve amarrado na condicionante de licença. Tá? Para nós aqui, não temos indústrias assim com tanto potencial. Tá? Então, ficou mesmo a cargo do Estado. Essa questão de ter a estação, de fazer a manutenção, de administrar 100% a rede. Bom, João, então acho que dá para a gente começar a entrar agora naquele tópico do Covid, né? Que eu vi que saiu uma reportagem até que acho que você estava nela, né? Falando que em Curitiba reduziu 50%. Uhum. Vocês têm dados de outros municípios? Aí queria que você comentasse também o caso de Curitiba, tal, só para a gente dar uma explanada. E só me veio uma indagação, cara. Eu ainda não fui atrás, mas eu tô louco para tentar ver essa comparação de chaminé também, né? Porque, por exemplo, lá em Curitiba a gente sabe que tem uma frota enorme de veículos e provavelmente essa redução dos poluentes estão ligada a isso. Tá. Mas eu vejo assim, por exemplo, conversando com os colegas lá no Chile, é cultural deles, por conta do clima mesmo, usar chaminé. Então, se as pessoas ficam em casa, querendo ou não, quanto mais frio, talvez utilize mais essas chaminés, né? Então, a gente tem esses contrapesos. Mas eu acho que eu vou procurar ver como é que melhorou nesses tipos de países assim, mas acho que vamos comentar aqui para a nossa realidade também primeiro. Não, é legal, a gente tem uma boa conversa com o pessoal do Chile, especialmente da Universidade do Chile. A questão lá é o uso de fogão a lenha, a calefação, enfim, que o frio lá, infelizmente, lá pega mesmo. Né?
Uhum. Então é a cultura isso aí, desde do início se utilizar o fogão a lenha, fazer o fogo em casa. Aqui no Paraná nós temos a região aí, a região da União da Vitória, tá? Se você pegar a região da União da Vitória e Bitoru nessa época de inverno, vai ver que muita gente utiliza lá o fogão a lenha. Mas é aquela questão, você tem o combustível fácil para você utilizar. Em Curitiba, por exemplo, eu vou tirar a lenha da onde? Né? Eu não tem, eu vou ter que comprar no mercado, não é barato também. Então, você mais em conta você utilizar o que? O gás, outro tipo de equipamento para aquecer. Né? Então, já esse tipo de problema específico a gente já não tem aqui. Tá? Uhum. Então, a gente tem os dados, até eu quero ver se eu consigo jogar para a tela do computador aqui. Eu fiz um comparativo aqui bem bacana. Então, assim, a partir do dia 21, no dia 22/4, que a gente começou a notar aí essa baixa. Né? Na medida que a quarentena começou a ser estabelecida, a frota realmente, a primeira semana, teve uma queda gradativa. Tá? A queda foi boa. Chegou até 40%, por exemplo, no monóxido de carbono. Em alguns chegou até 50%. Tá? Assim, um fator legal da gente deixar bem claro. A gente não tem histórico, tá, de monóxido de carbono acima do limite. Tá? Uhum. Por mais que a resolução CONAMA 491 ela restringiu, ela baixou esse padrão, ele baixou para 9 ppm. Tá? Nós trabalhamos aqui na casa no máximo de 2 a 3. Tá? Então a gente atende tranquilo. São Paulo, infelizmente, chega bate na trave, em alguns momentos passa esse limite, assim como o ozônio. Tá? Uhum. A questão do ozônio é outra questão. A questão, assim, até eu levei esse questionamento, porque o que dizia o CONAMA antigo lá? Que o CONAMA, o ozônio, por exemplo, ele tinha média hora. Tá? Nós sempre trabalhamos com a média hora no ozônio e sempre atendeu, tranquilo. Mas o nosso estado vizinho não atende. Tá? Então foi questionado muito, foi discutido muito esse assunto do ozônio, e eles conseguiram fazer que esse ozônio fosse diluído em média 8 horas. Tá? Uhum. Para nós não tem porquê. Se na média 1 hora, que é mais restritiva, a gente sempre atendeu, por que eu vou diluir para 8 horas? Né? Para 8. Não tem porquê. Mas é consenso então, do CONAMA todo para ser. Então a gente está adaptando também o nosso sistema lá, o tratamento de dados, para estar no site lá também o IQA novo, já com essa. Acho que deu um pouco de problema de internet no conjunto. Vou ver se volta. Aqui. Tá voltando. Oi, Se deu uma virou. travada. Tinha dado uma parada. Tá. Aqui eu consegui colocar na tela do computador aqui, só para você ter uma ideia. Não sei se a resolução tá boa aí ou não. Certo. Esse é um comparativo que eu peguei entre Ponta Grossa e Cascavel, tá? Entre o 22 e o 75. O Ponta Grossa é qual cor de curva? O Ponta Grossa seria o vermelho. Vermelho. O Cascavel, o azul. Isso, Beleza. Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Tá. Esse aqui seria o CO. Tá? Veja que por mais que estão cidades diferentes, são regiões diferentes, essa linha é meio que parecida. Né? Então você teve a baixa, você teve a elevação, que na medida em que o movimento, né, o tráfego de veículos foi aumentando, né, as duas tiveram a subida também repentina. Aumento. Essa caída aqui seria o pouco de chuva que choveu, ó, você veja como influencia a umidade do ar. Né? O pouco que choveu já deu uma baixada. E agora começou a subir de volta. Tá? Esse último dado aqui é do dia 6 agora dessa semana. Tá? Então você veja como é legal, por mais que elas estão longe e tal, mas as cidades, essas duas aqui têm uma característica muito legal. Tá? A localização da estação. Tanto Cascavel como Ponta Grossa, a estação está próxima ao maior terminal de ônibus dos dois municípios. Tá? São locais que têm um grande movimento, tá? Tanto de pessoas, de veículos, de ônibus, enfim.
Ponta Grossa tem, além do terminal de ônibus, tem o maior shopping do município, tá justamente atrás da estação, tá? A entrada de estacionamento, a saída, enfim, é uma avenida muito movimentada ali. Cascavel também. Cascavel ali é onde ela Uhum. está, próximo à prefeitura, à Câmara dos Vereadores, do lado da avenida principal do município lá, e o entroncamento ali do terminal rodoviário. Então, o CO, esse aí, fica bem legal, porque é o poluente que mais apareceu, tá? Tanto Curitiba como os demais municípios aí, na questão do Covid, tá? Eu vou ter aqui mais para frente, deixa eu só achar aqui. Aqui mais próximo aí essa linha aqui dessa semana, ó, do final de abril e Uhum. já aqui em maio. Tá? Essa linha aqui, já comparativa entre as duas, tá? A gente pegou lá do 21, tá? Lá do início lá da quarentena. Veja Uhum. como estava bem baixo aqui no início da quarentena e gradativamente foi aumentando, tá? Então as duas têm uma linha de tendência parecida. Será que isso aí é porque foi ficando um pouco menos restrita as medidas lá do isolamento? Exato, na medida É. que foi ficando menos restrita, mas aqui um fato que eu queria discutir com vocês, que na verdade é uma coisa interessante, é isso que uma das funções das estações seria essa aqui, tá? Esse aqui eu peguei o município ali, essa estação de Ponta Grossa, porque é o seguinte, nós ficamos aí praticamente 2 meses sem chuva, tá? Seca, Então né? assim, Uhum. o fato que todo ano que no inverno acontece, é a questão de queimadas, tá? Então nós tivemos aqui, esse pico que você vê aqui, tá? É uma queimada que já teve aqui, registros, infelizmente o bombeiro teve muito trabalho ali nessa semana, na região de Ponta Grossa ali. Ali próximo, o Parque de Vila Velha, enfim, a gente tem lá, mais para frente lá um pouco, áreas de reflorestamento, áreas com mata, vegetação muito seca. Então, na medida que a umidade aqui está baixa, você vê que a tendência ali está queimada, e na medida que o pouco que choveu, né, nós tivemos uma baixa aqui. Esse aqui já seria o poluente o MP10, tá? Já seria as É, os partículas lá particulares. até 10 microgramas. Tá? É porque a chuva auxilia na precipitação do poluente, né? Exato. Tá? Uhum. Então, assim, esse aqui na verdade é uma coisa assim que a gente utiliza muito de alerta a questão da seca, a questão de, principalmente próximo à rodovia, então bituca de cigarro, lixo, desde uma latinha de cerveja jogada ali já pode ser um foco de incêndio, tá? Então a gente tem também, a gente faz esse histórico de levantamento, a gente tem também dos anos passados, dos anos anteriores, as épocas de queimada, as épocas que tem mais Uhum. incidentes assim com incêndio, tá? Esse é uma coisa legal que a gente gosta de acompanhar. Tá? É, essa aqui, esse aqui é para você ver como é que funciona a questão do particular, metal particular. Então eu fiz essas duas linhas aí de comparativo, tanto o MP10 como o PTS, tá? Então ali o vermelhinho é o PTS, tá? Uhum. E o mais escuro é o PM10. Veja como eles trabalham, eles praticamente caminham juntos os dois poluentes, né? Por mais que tenha um range de diferença aí de granulometria, digamos assim, mas a tendência é bem parecida. Tá? Então a gente também faz esses comparativos aí nas estações. Nas estações, né? Isso. Uhum. Deixa eu só voltar aqui. Vou só voltar a tela aqui agora. Agora Ok. voltou. Tá. Bom, então acho que deu para ver, né, que antes lá, né, como havia comentado, dependendo do poluente, com o começo da quarentena, baixou de 40% a 50% e conforme as medidas foram ficando menos restritivas, deu para ver essa questão Isso. do aumento gradativo também, né? Uhum. Conforme as pessoas voltaram, né, É, a circular, ele volta gradativamente a aumentar também a concentração. Os concentração. gases foram o destaque. Os particulados até a gente não sentiu tanta diferença assim. Teve, mas não é tanto. Né? Uhum. Mas é legal esses comparativos de municípios, por exemplo, que nem esse aqui. Por mais que o relevo, a geografia dos municípios são diferentes, mas você vê que a quantidade de veículos é parecida. Então você vê se a eficácia, né, do povo parar, de ficar em casa, realmente o resultado acontece. Correto. Bom, João, acho que tá para faltar uns.
uns quatro minutinhos. Na outra live aí a gente, quando faltou 2 minutos, ela deu uma travada. Então acho que acho que tá tranquilo. Então acho que a gente já pode dar um encerramento e ir para a parte final aqui. Gostaria de te agradecer de novo. Foi muito produtiva essa conversa, deu para ver essa responsabilidade que o IAT tem, né, de manter o monitoramento da qualidade do ar, porque é uma situação que vem lá do CONAMA. Vemos o papel de vocês, né, em termos de fiscalização, denúncias, encontrar alguma coisa diferente nos dados das redes de monitoramento, né? Vemos também ter essa questão aí das redes automáticas que vocês estão trazendo aí para o Estado. E, bom, novamente agradecer você, agradecer ao IAT aí a disponibilidade. Eu deixo a palavra para você também. Bom, Marcos, eu agradeço você aí, a Ampé, a Peran, o Charles. Tive a oportunidade de conhecer vocês aí no evento em Londrina, ano passado. Piazada aí, gente boa, cara. Eu tenho a satisfação de trabalhar com os engenheiros ambientais aqui, o pessoal que passou por nós aqui, tanto estagiário quanto residentes, essa leva nova também. A cada leva a Piazada vem melhor ainda, supera mais expectativas, tá? Eu acho que deu um ânimo no órgão, tá? Eu acho que sim, deu uma levantada, deu uma melhorada. Você vê que o pouco que renovou já deu uma diferença. E é isso aí, cara. Vamos torcer aí para que vocês, por exemplo, sejam enquadrados lá no nosso concurso. A gente precisa dessa mão de obra, a gente precisa desse pessoal aí. Vocês vêm com muita tecnologia, com muita inovação, com muito conhecimento. Coisas que, assim, em muitos órgãos, não vou dizer só aqui, ficou parado no tempo, entendeu? Então a gente precisa dessa mudança. Não estou falando só no órgão estadual, mas desde municípios, as prefeituras, órgãos federais, precisa desse conhecimento de vocês, cara. Então, assim, dou os parabéns aqui. O Helder aí é um cara que, pô, o cara se destaca aí, o cara é gente boa, velho. Vocês aí estão de parabéns. Um grande abraço aí para Londrina, o pessoal de Maringá que também eu vi que está acompanhando aqui. Os amigos aí. Bom, no estado inteiro a gente faz amigos, né? A gente vai caminhando aí, vai passando, o pessoal de Cascavel, pessoal de Foz. Cada hora tá num canto, União da Vitória, Ponta Grossa. Cara, eu não vou falar nomes aqui, porque senão vamos ficar 2 dias falando nome que todo mundo tem que agradecer. Mas, ó, bicho, valeu, obrigado. Parabéns pela iniciativa aí. Espero ver mais lives aí de vocês, cara. Entendeu? Eu acho que no IATA tem muita gente boa que pode colaborar muito aí, cara, que pode falar um pouquinho, só um pouquinho que os caras fazem, a gente já ganha só de ver o que eles falam, a gente ganha conhecimento. Já ganha. Cara, e é bem interessante essa abertura que vocês têm, né, conosco, assim. É muito gratificante saber que a gente pode contar com vocês, tirar dúvidas, e é um conteúdo gratuito, né? Quem quiser é só entrar aqui. Beleza. Certeza. Obrigado, Valeu, João. cara. Bom dia. Valeu. Legal. Bom final Até de mais. semana. Valeu, pra vocês também. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.